Olá, você que acompanha as redes sociais do Diário Campineiro. Hoje estamos aqui no podcast Diálogos e com uma atração, um convidado bem especial para falar de uma oportunidade ou de um evento aqui que já vem fazendo parte da agenda dos campineiros. Estamos aqui com Stefano Bespalek Júnior, e hoje ele vai falar um pouquinho do Multiarena, da nova temporada e de toda a expectativa em função dessa que é a maior edição, né? Muito obrigado, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Adriano, Doni, pelo convite, a todos do Diário Campineiro. É um prazer estar aqui, falar de Multiarena, falar dos eventos que a gente realiza aqui em Campinas, fora de Campinas também. Muito obrigado pelo convite. A gente podia começar por isso, né? Para quem conhece o Stefano e toda a atividade que ele desenvolve durante a semana e na vida profissional dele, não sabe muito o todo, né? A gente sabe porque está aqui, porque investiga para poder fazer uma boa entrevista. O Stefano é do grupo Multi, que envolve várias iniciativas e a maior parte delas opera na instância de gestão de eventos. Conta um pouquinho para a gente disso. Bacana. É legal a gente falar sobre isso porque muita gente conhece a Multiprodutora agora pela Multiarena, né, que é um projeto que ele tomou uma proporção muito grande. E aí isso deu muita visibilidade, né, para a nossa empresa. Hoje nós somos um grupo, né, eu falo que a gente é um hub de soluções para eventos. O Grupo Multi, onde a gente tem, além do Brazuca, né, que é a origem, né, onde tudo começou, o Brazuca Multicultural, é uma casa que a gente trabalha bastante o segmento alternativo da música, que fica em Barão Geraldo, já é uma casa de 12 anos, né, de atividade, em Barão Geraldo, né, uma casa que a gente comporta até 1.000 pessoas, e a gente tem atividades lá, a gente tem eventos de quinta a domingo. Então, só ali a gente faz mais de 150 eventos anuais. Ali é muita coisa. E hoje o Brazuca ele é muito forte, não só em Campinas, mas no interior. Ele representa muito esse segmento alternativo. Hoje, muitos artistas que não têm oportunidade de onde tocar em Campinas, eles colocam o Brazuca como essa referência. Então, artistas que eu posso falar aqui que hoje são muito conhecidos, mas a gente teve o privilégio de ter eles começando no nosso palco, né? Começando é jeito de falar, mas, por exemplo, a gente teve o Emicida para 400 pessoas, a gente teve o Lagum para 300 pessoas, né? A gente teve diversos artistas, a gente teve Marina Sena, a gente teve Duda Beat, a gente teve artistas que hoje não comportam mais lá pela nossa capacidade, pela nossa estrutura, mas que fez parte, né, da história do Brazuca, né, da história da música aqui de Campinas e da música nacional. Então, hoje o Brazuca ele é referência, um palco onde a gente consegue receber artistas que possivelmente depois eles não caberão mais lá, e aí por isso a gente criou outros espaços para poder atendê-los. Mas o Brazuca, eu diria que é assim, a origem de tudo, o berço assim, do nosso trabalho. Eu comecei há 21 anos atrás, eu comecei fazendo forró universitário, forró pé de serra, né, um forró tradicional, e eu tenho muito orgulho de, até hoje, continuar fazendo isso. Então, eu nunca parei, faz 21 anos que eu faço um forró todos os domingos. Todos os domingos, eu nunca parei. E, assim, isso já é muito relevante, né, para a minha história. A gente só parou mesmo na pandemia, porque não tinha como. Então, 21 anos trabalhando com forró, que é um movimento, que é um segmento que é um movimento muito segmentado, né, de um público muito específico, e a gente faz isso há tanto tempo. E de lá surgiram outras coisas, né, como a gente trabalha até hoje, como eu disse, esse segmento menos comercial, né, vamos falar assim, que hoje está mais em evidência, mas nem sempre foi assim. Então, dentro do nosso grupo, o Brazuca ele tem uma representação muito grande, né, para a gente, uma importância, uma relevância muito grande. Foi de lá onde tudo começou. A gente tem a Multiprodutora, onde a gente faz eventos e festivais fora de Campinas. Então, a gente tem outras cidades que a gente atua também. Então, a gente acaba levando artistas nacionais para essas outras cidades. A Multiarena, né, que eu com certeza vou falar mais dela aqui, mas um projeto que hoje ele ganhou muito destaque e a gente começou ele em novembro de 2023.
Dentro do nosso grupo também, a gente tem a 808 Produções, que é um núcleo de eventos mais jovens, né, com trap, rap, funk, que era uma festa que começou no Brazuca, que era Bounce, né, que começou no Brazuca e pouco tempo depois foram criadas outras festas para esse mesmo segmento, a Submundo, que é uma festa focada em funk. Em pouco tempo de execução, ela não coube mais no Brazuca. A gente levou ela para o Campinas Hall e agora expandimos ela para outras cidades. Então, a gente realiza ela em São Paulo, em Brasília, em Curitiba, em Goiânia. Então, de novo, né, começando ali, né, originando a ideia ali no Brazuca, validando a ideia ali no Brazuca. Dentro do nosso grupo também, a gente tem a multiagência, onde a gente trabalha eventos corporativos, que a gente não fazia, é um braço recente da nossa operação. Então, hoje a gente atende às demandas de eventos corporativos, convenções, palestras, enfim, qualquer demanda de eventos corporativos, a gente hoje atende essa demanda. A gente tem também uma escola de produção de eventos, que é muito legal também falar sobre isso, junto com a Dani Martins, a minha sócia, que tem 12 anos de experiência, né, na parte educacional em eventos. Então, a ESP, que é a Escola Superior de Produção de Eventos, onde o nosso objetivo ali é formar, é capacitar novos produtores de eventos para segmentos diversos, né, de evento, né, o segmento do corporativo, o segmento dos shows, em diversas áreas. Então, hoje a gente tem essa estrutura também no nosso escritório, né, dentro do espaço da ESP, para a gente atender em loco ali também essas pessoas, além do conteúdo online. Então, é bastante coisa. É bastante coisa que já fui emendando aqui, já fui falando bastante aqui. Mas está certo. Para a gente pensar, e você bem falou, o Multiarena está chegando numa nova temporada. Em conversa que a gente sempre tem, inclusive para entender um pouco melhor o universo do Multi, a gente vê que esta edição é uma edição das maiores e cumpre com esta premissa de ser multi. Tanto que a abertura é uma atração sertaneja que ainda não tinha tido no Multiarena. Qual é a expectativa em função disso e dessa ideia de ser multi? Como é que isso ficou claro nessa edição? Adriano, o multi ele está praticamente no nosso DNA, né, na empresa, né? Não só no nome, mas também nas nossas atitudes ali, na nossa agenda. A gente sempre trabalha para a cidade, não para um público específico. A gente não é uma produtora segmentada, a gente atua com esse segmento e não com esse. A gente é multicultural, né? Isso está no nosso nome, está no na nossa forma de trabalhar. E não é diferente na Multiarena. Ainda mais se tratando de um evento onde a gente trabalha no estacionamento de um shopping, que recebe diversos públicos, cada um tem um gosto musical. Então, por que não a gente agradar cada um deles, ou parte deles? É claro que a gente gostaria de atender todos eles, né, e ter uma programação mais extensa, talvez a gente ficaria ali o ano inteiro, né, se fosse o caso, mas a Multiarena, ela nasceu com esse propósito da gente levar diversos tipos de shows e de eventos para um local onde a gente aliasse ali o conforto, a segurança, o fácil acesso, o estacionamento e tudo isso. Então, nada melhor do que o estacionamento de um shopping, ainda mais tratando do Iguatemi, né, que é um shopping de bastante relevância aqui para a cidade. Então, foi uma parceria que funcionou muito bem, né, e teve bastante aceitação do público. A gente percebeu isso logo na nossa primeira edição, né? Então, a cidade recebeu a gente muito bem, abraçou o projeto muito bem, e a gente teve o privilégio de ter logo na nossa primeira edição nada mais, nada menos do que Djavan, né, que para mim eu considero o melhor show, assim, não o melhor, assim, foi um desejo pessoal mesmo, né, conseguir realizar um show do Djavan. Para mim foi uma satisfação enorme e conseguir fazer isso na estreia da Multiarena. Então, com certeza isso validou muito, né, o nosso projeto, mostrou assim para o que a gente veio, e a gente não teve só o Djavan, né, nessa primeira edição. Em novembro de 23, a gente teve Emicida no primeiro dia, na sexta, o Djavan no sábado e o Alceu Valença no domingo. Então foram 3 dias de casa cheia e ali a gente foi abraçado pela cidade e a gente se sentiu motivado para dar continuidade. A princípio, só a título de curiosidade, a Multiarena ela nasceu de uma necessidade. A gente tinha o show do Djavan, mas a gente não tinha onde fazer o show do Djavan.
Então, tinha algumas particularidades nos espaços aqui de Campinas, né? Um artista não queria fazer porque tecnicamente não atendia bem, outro espaço não tinha data, e aí a gente acabou, então vamos construir o nosso espaço. Então a gente sempre foi muito proativo em buscar soluções, né? Talvez se a gente não fosse, teria deixado passar e a gente não teria construído, né? Não teria iniciado essa história. Mas a gente então falou, vamos fazer um espaço, por que não, né? Vamos construir uma arena e vamos atender uma necessidade de Campinas, vamos fazer uma experiência diferente do que os outros espaços entregam. E de novo, a gente teve muita aceitação, foram 3 dias ali de sucesso de público. E, voltando só no assunto anterior, falando do Brazuca, nessa edição, a gente aproveitou e comemorou os 10 anos do Brazuca, com o show do Emicida e o show do Alceu Valença, que tem relação com a nossa programação da casa. E o Emicida falou isso no palco. Ele falou, poxa, é muito legal eu estar aqui comemorando os 10 anos do Brazuca, onde eu tocava naquele palco, hoje não me comporta mais lá, mas olha o Brazuca que construiu, né? Porque, de novo, o Brazuca é a origem disso tudo, né? Então, hoje é a Multiarena, mas muitos dos artistas fazem parte da história do Brazuca. E a Multiarena nada mais é do que a continuação dessa história do Brazuca. Então, hoje a gente tem um espaço maior para atender esses artistas, e é muito legal também esse reconhecimento, né, dos artistas, do Emicida, por exemplo, que fez parte da nossa história, faz parte da nossa história e reconheceu isso, né, no palco. Então, isso é muito legal. Falando agora sobre o sertanejo, a gente tem dois segmentos que a gente ainda não atuou, né, nessa edição. Mais do que dois, mas 2 principais que são mais populares, que é o sertanejo e que é o pagode. O pagode, a gente abriu algumas negociações, mas estrategicamente a gente prefere não seguir nessa edição, porque muitos eventos de pagode na nossa região aqui, né, nesse período, e isso é um ponto importante também, né, quando a gente fala de estratégia, né, não é só o que a gente quer fazer, mas é o que a cidade tem espaço ali para receber naquele momento. Então, tem várias questões para a gente fazer uma agenda. Eu acredito que a gente possa falar um pouco mais sobre isso também. Mas a gente teve a oportunidade de trazer o show da Maiara Maraíza, que atendia a nossa demanda ali de sertanejo, né, que a gente quer explorar um pouco mais. E não é só o show da Maiara Maraíza, né, é um show em concert, que é um show que elas também não fazem em qualquer cidade. Elas fazem em capitais, a princípio, mas abriram uma exceção para Campinas. E a gente vai conseguir trazer esse show para cá, que é um show com orquestra, uma orquestra feminina, é um show que foge do padrão delas, que por si só já é um grande show, né, da Maiara Maraíza, mas o In Concert, ele é um show, é uma label delas, uma label própria, então um projeto próprio delas, elas levam com muito carinho, então é um show especial que foge um pouco do padrão, então são mais horas de show, é um repertório diferenciado, orquestra, são mais de 20 pessoas em cima do palco, então é uma entrega bem diferente mesmo de um show só delas, que, como eu disse, já é muito bom, né? Você tocou no assunto por cima, nessa explanação a respeito da própria história do Multiarena, e vocês têm uma preocupação hoje em preparar profissionais para esse mercado que vem crescendo muito. A gente teve a oportunidade de falar com a Dani aqui a respeito da pujança do mercado de Campinas a respeito e em função dos eventos, e a escola tem essa preocupação. Eu, em conversas, levantei a hipótese que a Multi e a própria escola fazem isso pensando num amadurecimento deste mercado, o de eventos, o de gestão de eventos e a da própria produção de eventos. Mas também, numa segunda instância, pensar em absorver essa mão de obra especializada, né? Tem um déficit nisso, você podia falar um pouquinho a respeito dessa mão de obra, a respeito de produção e gestão de eventos? Sim, sem dúvida. Em toda a nossa história, a gente de trabalho com a multiprodutora em si, a gente não tinha onde buscar um profissional já com certa experiência em eventos. Então, o histórico que a gente tem de contratação é de qualificar essa pessoa em meio ao trabalho dela. É o que muita gente faz hoje, né? Então, a gente busca uma pessoa com um pouco de experiência e vai qualificando ela ao longo do tempo na prática mesmo.
Não é o caminho ideal, né, mas não tem nada errado nisso, mas não é o ideal porque a gente acaba gastando energia e gastando tempo numa questão que a gente poderia economizar esse tempo e estar trabalhando na expansão do negócio, em qualquer outra atividade. Então, é uma dificuldade, sim, né, hoje, de você buscar um profissional, você não sabe aonde buscar um profissional de eventos. E a ESP ela veio exatamente para ocupar esse espaço, né? Ocupar esse espaço de ser essa referência. Então, é claro que a gente capacitando essas pessoas, obviamente, a gente pode repassar uma demanda da nossa própria empresa, mas do mercado como um todo. Até as primeiras turmas agora que a gente está formando, a gente tem colocado a Multiarena como estágio para essas pessoas e também outros produtores de eventos, outras empresas de eventos na cidade. Mas a gente tem recebido gente do Brasil inteiro, e é impressionante, viu isso, Adriano? Porque a gente fez um workshop no mês passado, a gente está em abril, né? A gente fez em março, e a gente recebeu gente de Balneário Camboriú, de Goiânia, da Venezuela, né, por incrível que pareça, de Curitiba, aqui do interior de Bragança, de Minas Gerais. Então, é uma demanda nacional. A gente recebeu essas pessoas em loco lá na nossa sala, para fazerem um curso, né, um workshop de um dia inteiro. Então, é uma demanda nacional, existe mesmo essa deficiência de aonde você se capacitar, aonde buscar conhecimento, com quais profissionais, né, quem tem mesmo gabarito para isso, e não só isso, né, além de autoridade, você tem que ter a didática, né, e a Dani é uma excelente profissional, ela vive isso há muitos anos, então ela tem essa capacidade, e agora com a ESP a nossa ideia é dar mais visibilidade para isso, né? Fazer da ESP mesmo uma escola para atrair esses profissionais que querem não só buscar espaço no mercado, mas buscar mesmo se capacitar, se qualificar. E além da Dani e de mim, a gente também tem outros professores, cada um nas suas áreas em atuação. Então, a gente tem vários produtores de várias atrações nacionais, e não só de atrações, mas produtores que vivem mesmo a profissão, selecionados para dar essas aulas, né? Então, realmente é algo disruptivo, a gente quer mesmo formar esses profissionais, e não só para a gente utilizar essa mão de obra, mas eu vejo muito como propósito mesmo, né? Algo como se a gente devolvesse algo para o segmento, né? Então, olha, a gente já fez 20 anos, né, de carreira, a Dani também tem 20 anos, então agora como que a gente pode devolver alguma coisa? Vamos repassar esse ensinamento, vamos estruturar alguma coisa que pudesse ali capacitar profissionais, que pudesse mostrar para o mercado um profissionalismo diferente. Então, é esse caminho que a gente está com a ESP, e a gente está muito satisfeito, a gente tem tido boa resposta assim, do mercado como um todo. Nos bastidores das nossas conversas, a gente sempre ouve histórias que o povo vai saber um dia que encontrar o Stefano e ele contar detalhes disso. Mas eu, produtor cultural que sou, penso em algumas dificuldades que a gente tem, o produtor cultural encontra em executar. O Stefano, ele une a gestão de eventos, que é uma coisa completamente diferente de produção cultural, mas, ao mesmo tempo, tem a produção cultural como questão de preocupação dentro dessa coisa toda. Para quem está ouvindo aqui a gente agora, você podia falar um pouquinho mais dessa nuance, a diferença do gestor de eventos e da produção cultural, que está dentro do seu dia a dia, de colocar um show em pé, de saber todos os detalhes, e, ao mesmo tempo, estrutural, de entender qual é a mecânica disso, como isso tudo se dá, e a entrega dos dois, né? Porque o produtor cultural, ele entrega uma produção cultural, ele entrega, muitas vezes, uma ação que tem um propósito. Muitas vezes não é um produto. E o gestor de eventos, ele pensa isso mais estrategicamente e, muitas vezes, ele entrega um produto final. Como é que é viver tudo isso? Pois é, eu me vejo
unindo essas duas funções, né? Hoje eu me vejo muito mais no papel ali de gestor, né, de eventos como um todo, do que só um produtor cultural. Não que seja pouca coisa, mas eu comecei sendo produtor cultural, então onde a gente busca possibilidades, a gente busca eventos, a gente busca alternativas, né, shows para a gente trazer para a nossa cidade, então e realiza tudo isso. Então, esse é o papel do produtor cultural, né, que ele realiza esses shows, ele vê o que está acontecendo em outras cidades e traz para cá. E eu faço isso, como eu disse, há mais de 20 anos e gosto muito disso. E atribuo essa função dentro dos nossos projetos a parte de curadoria, que sou eu ainda que faço pessoalmente. Mas, além disso, hoje, na nossa estrutura, a gente tem outros produtores que realizam os eventos, né? Que fazem acontecer. Então, e eu me coloco nessa posição de mais gestor ali, de eventos. E uma preocupação, que eu falei um pouquinho sobre a parte estratégica, e eu me coloco ali no estratégico e no tático, nessas duas questões, é de buscar entender a viabilidade daquele evento na nossa cidade. Porque isso é um ponto muito importante, porque quando a gente vê um show anunciado, tem muito trabalho antes dele ser anunciado. Por exemplo, a Multiarena agora, né, de maio e junho, é um trabalho que a gente está realizando desde novembro do ano passado. Então, a parte da curadoria, a gente busca o artista, a gente entende o cenário do artista, a gente abre uma negociação, a gente entende os valores daquele artista, os valores financeiros, a gente busca informação de tentar buscar saber qual o potencial de retorno daquele artista. E essa é uma conta muito difícil, porque a gente ainda não tem nenhuma ferramenta que mostra para a gente, vamos falar assim. Então, a gente busca, eu estudo muito dados, a gente faz isso há muito tempo, então a gente busca muita informação para ser mais assertivo possível. E ainda assim, nem sempre a gente acerta e está tudo bem, é assim que funciona, a gente tem mais que acertar do que errar. Mas, quando a gente está fazendo essa busca por um artista, essa parte da contratação, a gente tem que entender se aquele valor que ele está pedindo do cachê, ele é proporcional ao número de pessoas que querem assistir aquele show. Então, até para quem está escutando a gente e não entende como é que funciona, o artista ele tem um valor de um cachê dele, a gente paga aquele valor e aí a gente vende ingresso para cobrir todas as nossas despesas. De forma bem simples, é assim que funciona. Mas é uma conta que não é tão simples quanto parece, porque a gente tem que tentar entender o potencial desse artista de venda de ingresso. Mas, por exemplo, o artista que tem um sucesso em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Goiânia, nem sempre ele vai ter o mesmo sucesso em Campinas ou em outra cidade. Então, é um trabalho muito minucioso que a gente busca informações da onde a gente pode. A gente busca muitos dados, então a gente busca saber, por exemplo, quantos ouvintes aquele artista ele tem na nossa cidade. Quantos seguidores ele tem na rede social. Mas isso a gente tem que tomar cuidado, porque os números às vezes enganam. A gente tem muito artista que a gente fala que é artista de playlist, artista online, o público não existe o público proporcional offline, né? Então, será que quem escuta é o mesmo que compra um ingresso? Ou qual que é essa proporção de quem escuta que vai a um show? Então, eu tenho muito artista que eu escuto, mas não necessariamente eu iria num show. Eu não compraria. Então, são tantas variáveis, né, para a gente pensar, para contratar um artista, que não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, é um trabalho demorado, a gente tem que estudar outras cidades de perfis socioeconômicos parecidos com Campinas. Então, por exemplo, como que esse artista foi em Ribeirão Preto? Ele já foi em Ribeirão Preto, que é uma cidade compatível com Campinas, do meu ponto de vista? Ele já foi, ou não foi? Ou qual outra cidade ele já foi? Como será que Campinas receberia? O que os outros produtores da cidade estão realizando? O que no entorno tem funcionado ou não funcionado? Então, é um trabalho que também envolve muito feeling e experiência. E, como eu disse, nem sempre a gente acerta, né? Mas a gente tem que sempre buscar acertar mais do que errar. Mas esse, sim, para mim, é a parte de gestão, é onde hoje eu me incluo mais. Então, a parte de novos negócios, de buscar mais possibilidades, gerar mais negócios, ela está hoje atribuída a mim. Então, às vezes a gente pega um artista para a gente fazer a turnê dele do interior de São Paulo. Por quê? Não tem ninguém que faça ainda. Então, a gente acaba atendendo ele em outras cidades.
A gente já fez, por exemplo, a turnê de Nordeste de um artista, porque não tinha ninguém ali que fizesse. A gente viu ali uma oportunidade e a gente realizou. Mas quanto mais a gente tiver propriedade da praça, né, a gente fala da cidade onde a gente atua, melhor. Porque, de novo, né, cada cidade ela tem um costume, um consumo, um perfil de público diferente. Então, Campinas, obviamente, com a nossa experiência, cada vez mais a gente vai afinando, né, esse nosso feeling, vai sendo mais assertivo cada vez mais. Você falou de curadoria. Eu tive uma conversa com você na temporada passada e numa ocasião que, para mim, foi apoteótica. A gente conversava a respeito de 2 shows. E eu tive a oportunidade de entrevistar um dos artistas, que era Fundo de Quintal. E, no mesmo dia, a gente tinha Diogo Nogueira. Nessa ocasião, o Fundo de Quintal, para quem não conhece, assim, entrega um show que eu já tinha visto outras vezes, mas daquela vez eu acho que me tocou mais. Foi um dia que me tocou mais. E entregou um show que na nossa conversa, a gente falou assim, nossa, que entrega, como é que o Diogo Nogueira vai subir nesse palco agora? E a gente teve a possibilidade de falar a respeito disso. Ô Stefano, o que é isso? Que show é esse? Ele falou, pois é, o Diogo Nogueira estava assistindo o show no pé do palco e passou por aquela nossa conversa a expectativa a respeito daquela entrega. Ele falou, o que eu vou fazer agora, depois que o Fundo de Quintal entrou nesse palco? E a expectativa era muito grande, porque a entrega anterior foi gigantesca. Assim, não tinha como o clima do show passar daquilo. E a gente olhou o show do Diogo Nogueira. Quem saiu daquela ocasião, saiu pensando assim, como é que ele conseguiu juntar 2? Que um olhou o show do outro e falou, vamos derrubar essa Campinas. Porque foi essa a sensação. O show do Fundo de Quintal foi excelente, espetacular, assim, não tem como descrever. E o do Diogo Nogueira saiu daquela elevação e foi para cima e terminou com... Eu saí do camarote, que eu estava fazendo a cobertura, e tinha um senhorzinho e uma senhorinha sentados de frente para o show do Diogo Nogueira. Eles levantaram, eu tenho essa cena, e aplaudiram e falaram assim, eu não acredito que ele conseguiu isso. Ele veio e me deu a mão e falou assim, foi o melhor show que eu vi no conjunto. A gente vai ter Maiara e Maraísa, Lineker, Baco Exu do Blues, Gilsons, Matuê, uma junção de 25 anos de carreira de 2 bandas. Do Tijuana em Ponto de Equilíbrio. Fala dessa curadoria. Eu falo. Esse dia do samba foi realmente incrível, assim, o que a gente conseguiu fazer. E até outra curiosidade, não foi um dia fácil, porque no mesmo dia a gente teve um evento gratuito na cidade com outro grande artista também. Então, como que a gente compete, né? Um evento nosso ali que tem o ingresso vendido com um ingresso gratuito na cidade, em praça pública. Então, aquele dia foi muito desafiador. Mas, de novo, né? A cidade abraçou a gente mesmo. Então, a gente teve um dia muito bacana ali, com 2 atrações, com um bom público. E aí, nesse dia do samba, a gente tinha uma negociação iniciada com o Diogo Nogueira para fazer Campinas, onde ele queria vir para cá, e ele tinha um show em São Paulo no dia anterior, e isso também é legal frisar, né, que a gente busca sempre o roteiro do artista. Então, o que é roteiro? Né? Se ele sai lá do Rio, a base dele é do Rio, ele já vai fazer São Paulo. Para ele fazer Campinas e depois voltar para o Rio, a gente acaba
economizando, de certa forma, ali, transporte dele e tudo mais. Então, a gente divide isso entre o outro produtor do show de São Paulo. Então, a gente sempre busca ter roteiro para o artista. Então, quando você vê a agenda de um artista, geralmente, um final de semana, ele está ali em cidades próximas que dá roteiro. É difícil ele sair de uma cidade para um local tão distante, porque não dá logística, né, e tudo mais. Então, aquele final de semana, a gente tinha o Diogo Nogueira, e era o encerramento da Multiarena. E a gente precisava de mais alguém, porque a gente falou, poxa, precisava de mais alguém, é um domingo. Vamos abrir mais cedo, vamos pôr mais uma atração. E aí a gente conseguiu, né, essa data do Fundo de Quintal. E essa opinião do show do Fundo de Quintal ela foi unânime. Assim, eu me lembro como hoje. Assim, eles entregaram um show incrível. Assim. E existe essa questão de ser o primeiro show, seu segundo show, seu principal ou seu show de abertura. E nesse dia, ninguém era abertura e ninguém era o principal, né? Com todo o respeito, Fundo de Quintal, a história, né, do samba e o Diogo Nogueira, porra, não precisa nem dizer. Então, o Fundo de Quintal ele fez a abertura da noite e foi um show incrível, incrível mesmo. Ali, todo mundo saiu muito energizado, acabou o show, caramba, e foi aquela impressão. O que o Diogo Nogueira vai fazer agora, né? Porque quando você sai de um show com um pico de energia, assim, né? Um show muito alto astral, e aí o outro show ele tem essa responsabilidade, né? E o Diogo Nogueira foi lá e fez, né, o show dele, que também foi incrível, e ele conseguiu elevar esse nível ainda. Ele falou, não tem o que ele fazer. E tem, claro que tem, né? É o Diogo Nogueira. Então ele conseguiu entregar um show incrível, um show mais performático, né, com balé, com troca de figurino. Então é um show diferente, né, do Fundo de Quintal. Enfim, foi uma noite incrível, incrível mesmo. Assim, os dois ficaram muito satisfeitos, né, com a entrega que eles fizeram, e eu tive a oportunidade de conversar com os dois, e foi muito legal, assim, com os dois grupos, e foi muito legal que eles gostaram muito do evento, da estrutura, do público. O público aquele dia estava muito participativo, então é legal, né, quando a gente vê isso acontecendo. Agora, voltando para essa Multiarena, né, para essa edição. Aqui a gente tem algumas particularidades, assim, né? Então, da Maiara Maraíza, eu já disse que a gente buscava, né, um artista sertanejo para incluir na nossa programação. A Lineker é uma história antiga, e, de novo, o Brazuca ele tá ali, né, importante nessa história. A gente já realizou shows da Lineker, 2 ou 3, se eu não me engano, em 2018, ainda quando era a Lineker e os Caramelos, e a gente fazia lá no Brazuca e era sempre o show lotado. Depois ela teve uma pausa na carreira, a gente tentou ainda, antes dessa pausa, fazer um show aqui em Campinas, porque a gente tinha bastante pedidos, e é uma artista que conversa muito ali, né, com a nossa maneira de trabalhar, mas a gente não conseguiu por conta disso, por conta de espaço, não tinha onde fazer mais, não cabia no Brazuca. E aí ela deu uma pausa, quando voltou com o Caju, né, com o álbum Caju, ganhou diversos prêmios, e ali, logo na volta, a gente já retomou as conversas, e era um outro escritório. E tem sempre esse ponto, né? Porque a gente tem a relação com o artista, mas a relação é com o empresário, com o escritório, né? Com bookers e tudo mais. E aí, quando ela saiu de um escritório e foi para outro, essa relação, geralmente, ela se inicia do zero. Mas nessa a gente teve uma surpresa muito positiva, assim, que eles mantiveram a relação com todos os produtores, respeitando quem começou junto. Falou, olha, a gente lembra do Brazuca, viu? O Brazuca começou com a gente. Então, isso foi presente em todas as nossas conversas. Então, isso é muito legal, porque eles respeitam essa história, né? Então, vamos crescer com quem apostou na gente lá no começo, com quem deu espaço para a gente desde o começo. E até a gente teve uma reunião na semana passada, já com o time de produção dela, né? O show tá para acontecer, e e o produtor é o mesmo, né, de antes. Então ele falou, poxa, que legal, tô me lembrando daquele dia no Brazuca. Então, poxa, e ele tá com ela desde daquele tempo. Então é muito legal essa relação, né? A gente, como eu disse, a gente vai crescendo juntos. Então, a Lineker é uma história antiga, né, que a gente já recebe em Campinas, e agora tem o prazer de poder ter uma estrutura dessa que seja compatível com o momento, né, da artista. Logo depois, a gente tem, depois de Lineker, a gente tem, na ordem ali da nossa agenda, a gente tem o Fresno, que também é um artista que já está com a gente há muitos anos, e cada vez mais vem aumentando o público. A entrega do ano passado esteve com a gente, né, em maio do ano passado.
e foi um show incrível, foi o show de abertura da nova turnê deles. Então, foi um show muito especial e Campinas sempre acolhe muito bem eles. A gente tem uma comunidade mesmo, né, de rock que a gente fortalece muito, né, com o Brazuca, e a gente sempre vai nutrindo essa comunidade com os shows que a gente faz. E o Fresno é sempre um dos mais pedidos ali, né, impressionante. E logo depois a gente tem o Baco Exu do Blues, que é um artista que a gente fez, se eu não me engano, em 2019, não me lembro exatamente, mas já no Campinas Hall, a gente nunca... Aliás, a gente fez o Baco logo no começo, no Brazuca, há muitos anos. Depois a gente fez no Campinas Hall, que era uma casa nossa também na ocasião. E aí, esse tempo ele ficou sem vir para a cidade, agora retomando, e tinha uma demanda reprimida, a gente está vendo pelas vendas que está um sucesso, assim, a gente provavelmente vai esgotar mais esse dia também, né, com o Baco. E logo depois, a gente tem essa união de dois artistas comemorando 25 anos, que é o Tijuana, né, com o retorno agora, com o turnê de 25 anos de história, e com o Ponto de Equilíbrio, né, comemorando 25 anos também. Foi uma certa coincidência. A gente tinha o Tijuana com uma necessidade de fazer Campinas, e aí eles nos procuraram para fazer o show deles aqui em Campinas, mas, na minha opinião, a gente precisava de mais um artista ali para potencializar um pouco mais a noite. E aí a gente buscou um outro artista, e o Ponto de Equilíbrio, a gente estava em negociação pro Brazuca, mas eu acho que para essa ocasião comemorativa o Brazuca podia ser pequeno, a gente sempre fez o Ponto de Equilíbrio lá, a gente acabou juntando os dois. Coincidentemente, os agentes, né, os empresários, eles são conhecidos, a gente acabou então juntando e criando 25 anos de história de rock e reggae, a noite que a gente deu, o nome que a gente deu para essa noite, e é uma noite que está tendo muita aceitação, a gente vai juntar duas tribos, né? Então é um show que vai ser também muito, muito especial. Logo depois, a gente está então no dia 31 de maio, né? Depois a gente tem no dia 14, 14 de junho, a gente tem o Maurício Manieri, que é um show especial de... exatamente. Então ele está com um show agora dos hits anos 90, e é um show que a gente vai fazer em comemoração ao Dia dos Namorados, né, por ser no dia 14 de junho, sábado, logo após o Dia dos Namorados. E é um show que está tendo muita aceitação, já num formato diferente. Esse é um formato de mesa, com cadeiras atrás. Então, o primeiro setor ele é de mesas para 4 pessoas. Depois, o setor é sentado, né, no formato auditório. Então, já é uma outra configuração de multi-arena, né, que a gente fez algumas edições assim, e tem uma aceitação muito grande também. A gente atende, né, um outro público que gosta de assistir um show sentado, que é um ambiente diferenciado, né, para assistir um show como esse. E assim também a gente vai fazer o Jorge Versilo, que é uma repetição, né, do que a gente fez, o show comemorativo dele de 30 anos em 2024, e foi um sucesso. Foi uma entrega espetacular, eu diria que está entre os meus top 3 assim, da edição anterior, e pela entrega dele. Ele tem só hit de novela, né, a gente fala, mas a entrega dele foi sensacional. Ele é um cara que desceu do palco, que foi para o público, que se entregou mesmo ali para o show. Então, a gente decidiu repetir por pedidos mesmo que a gente tinha, e a gente está vendo que realmente tem uma demanda para assistir esse show novamente, né? As vendas estão mostrando isso para a gente. Então, é um show também que vale super a pena nesse formato sentado. E a gente tem também o Gilsons, né, que também foi um artista que tocou na edição passada e surpreendeu também, está nos meus top 3 ali, e surpreendeu demais assim, em questão de público e de entrega, mas muita entrega ali. Eu vejo os três ali de uma humildade gigante, assim, eles são diferentes de fato, né? Isso mostrou para a gente ali na prática, na lida deles ali no dia a dia, ali no show, né? Nos bastidores. Então, são 3 artistas incríveis que a gente agora repete, e com uma expectativa mesmo de casa cheia, igual foi no ano passado. E também, a gente aproveitando o roteiro deles, né, que foi uma que eu mencionei, a gente vai fazer o dia anterior em São José dos Campos. Então, a gente vai fazer eles no sábado em São José dos Campos e no domingo aqui em Campinas, na Multiarena.
Porque no sábado aqui a gente tem o Matuê, que aí a gente atende uma demanda de um público mais jovem também. O Matuê, que com certeza é casa cheia, vai ser casa cheia. A gente ainda não tinha, né, colocado nenhum artista desse porte, desse segmento, né, na Multiarena, e era um artista que a gente tinha muito pedido também, mas que não era muito simples da gente conseguir contratar, né, por conta de data. É um artista que tem muita demanda, então isso também é um dos desafios, né? E a gente conseguiu conciliar a agenda dele com a nossa agenda e a gente vai realizar esse show, então que com certeza vai ser mais um que a gente vai esgotar os ingressos. Acho que eu falei de todo mundo, né? Acho que sim. São 10 shows nessa Vamos olhar temporada, a lista aqui só para para ter certeza. fazer É. um contraste, mas acho que foi. São, Matuê, são 10 shows nessa temporada. Na temporada anterior, a gente teve 22, se eu não me engano, mais a festa junina. Nesse, a gente tem 10, mas eu me arrisco a dizer que é a maior temporada que a gente está tendo. Por conta dos artistas que a gente vem trazendo, por conta da consolidação do projeto, o público já conhece a gente, já confia no trabalho, então isso a gente consegue perceber, né, pelas vendas, pelo volume das vendas. Então eu me arrisco a dizer que essa é a maior edição que a gente vem fazendo. A gente consegue agora até, Adriano, um ponto importante. A Multiarena, a gente sempre teve uma preocupação de se aliar a grandes marcas, né? Esse é um dos nossos objetivos, né, com a Multiarena. E a gente, na edição passada, de maio e junho, a gente teve um name rights pela Claro, assinado pela Claro. Isso, de certa forma, consolidou ou mostrou para a gente, mostrou essa força, né, do nosso evento, do nosso público, ou o caminho para onde a gente quer seguir, né? Então, de certa forma, credibilizou, né, o nosso projeto. E nessa edição também a gente está em negociação com grandes marcas, e a gente sempre tem essa preocupação, né, de estar aliado com grandes marcas, assim como em Guatemi. Então, isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, né? Então, eu acredito que a gente está caminhando, né, por uma consolidação de fato mesmo da Multiarena aqui em Campinas. A gente quer que ela entre no calendário da cidade. A gente já está na 4ª edição e cada vez mais a gente se supera, trazendo novidades. Então, a gente tem aí um futuro brilhante aí para a Multiarena, se Deus quiser. eu me lembrei de uma outra história, inclusive era o começo da nossa conversa lá dentro, nos bastidores da Multiarena. Você falou a respeito do formato do Maurício, e aí teve o Creedence. Creedence. O Creedence, as pessoas estavam sentadas no começo de tudo, 2 ou 3 acordes, no 10º acorde já não tinha mais ninguém sentado. E assim, uma atração internacional do calibre de Creedence foi muito fantástico olhar de frente aquela estrutura e que as pessoas vão ficar sentadinhos, assistir um show que já tem uma particularidade, já mora no consciente coletivo das pessoas, e aí no meio dele já não tinha mais quem conseguisse se segurar na cadeira e não dançar. Eu acho que a lista aqui das atrações dessa edição foi cumprida com louvor. A gente falou a respeito dos bastidores, das peculiaridades, de tudo que o Multiarena e o Multi pode trazer assim, na questão de eventos, de produção cultural. Eu queria, acho que, fazer uma última pergunta, pensando que esse bate-papo aqui foi muito produtivo. Como é que você imagina, né, o futuro da Multi, do Multiprodutora, da Multiarena, nesse contexto, onde a gente olha a questão do evento como questão central dessa nossa conversa? Campinas, fora de todas as capitais, é a 4ª praça para eventos, né? Você falou a respeito, inclusive, do show da Maiara e Maraísa, que abrem essa edição, que só levam para capitais,
Campinas está na frente de muitas capitais na questão de produção e do mercado de eventos. Eu acho que no ponto de vista estratégico de tudo que vem acontecendo, em função do próprio crescimento do evento em si, Multiarena, mas da pujança das atividades do Grupo Multi, como é que você vê daqui para frente a questão do evento, a questão do próprio profissional inserido nesse evento e preparado pelo Grupo Multi, e o Multiarena na quinta, sexta, 10ª temporada, que a gente vai estar lá também. É isso aí. Eu vejo o nosso trabalho enquanto Multiarena, a gente entrando mesmo no calendário da cidade, fixando a nossa agenda entre maio e junho, são os períodos que a gente quer realizar. Provavelmente em novembro a gente tenha mais uma edição, a gente está abrindo negociações. Agora que a gente começa a executar esse trabalho é quando eu já estou trabalhando no próximo, né? Então a gente já tem que olhar com antecedência para o próximo, para a gente conseguir continuar esse nosso relacionamento, né, com o público, com o artista, com o shopping, etc. Então, eu já estou olhando para a próxima, se vai ser novembro, se vai ser maio do ano que vem. Então, a gente já está em conversas a respeito disso. A gente recebe também diversos convites para a gente expandir a Multiarena para outros shoppings, para as outras cidades. A gente avalia essa possibilidade ainda, né, para 2026, se é possível que a gente faça talvez 2 ou 3 cidades, né, além de Campinas, e faça como se fosse uma turnê, a gente monta uma cidade, desmonta e monta em outra e etc. Isso facilita, de certa forma, alguma coisa, né? Por exemplo, negociação com o artista, a gente pode, ao invés de fechar uma data, a gente fecha 3, 4 datas, isso facilita de alguma forma, mas tem a particularidade da cidade, né? Como eu disse, isso a gente tem que se atentar, porque hoje a gente está num cenário socioeconômico difícil também, né? A gente lazer é o último ali, né? Depois de vários quesitos ali, né? Na lista de cada um é onde sobra aí espaço e verba para um lazer. Então a gente tem essa preocupação para não errar, porque os custos são muito altos, né? Para uma estrutura, para um cachê, ainda mais o artista que a gente vem falando. Mas a gente está, sim, trabalhando essa possibilidade de expansão. E do Grupo Multi como um todo, eu vejo a gente trabalhando, como é hoje, como um grande ecossistema. Então, a gente tem eventos e núcleos para vários públicos, e a gente tem ali uma estrutura que a gente consegue compartilhar ela com várias demandas, e atendendo a várias necessidades, sendo um pouco mais claro, né? Dentro da nossa produtora, a gente tem também uma etiqueteira, né? Que é onde a gente vende o ingresso. A gente tem também a parte de curadoria para outros públicos, né? Então, eu faço a parte do Brazuca, eu faço a parte de Multiarena, mas a gente tem, por exemplo, a U08, que atende um outro nicho de mercado, e a gente vem olhando para outras oportunidades para a gente potencializar cada vez mais o que a gente sabe fazer, né? Que é dar essa estrutura pro produtor, né? No caso, ele atuar e trabalhar especificamente para aquela demanda. Então, a gente vem olhando para outros mercados e buscando sempre colocar a nossa experiência e potencializar esse negócio. É isso que eu vejo eu, pessoalmente, fazendo hoje. Além de atuar, né, Multiarena e Brazuca, também eu me vejo potencializando novos produtores, realizadores, né? E com a escola, né, formando essas pessoas. E se o nosso ecossistema for suficiente, né, para eles atuarem, trabalharem, vai ser um prazer, mas a ideia é que eles realmente vão para o mercado e que a gente se encontre por aí, né? Que a gente encontre eles na estrada, atuando com grandes artistas, atuando com grandes marcas. É isso que a gente quer ver cada vez mais. E também, continuando esse trabalho que a gente tem feito de mostrar para as marcas que o evento também é necessário para eles, né? Que essa experiência do ao vivo ela é importante para eles, e mostrando como fazer dessa experiência ao vivo, como criar ações, atividades que gerem resultado para eles. Então, a Multiarena ela é um exemplo disso, e a gente tem conseguido mostrar isso para as marcas, e isso tem sido
um ponto de bastante atenção para a gente. Sempre mostrar ali para as marcas o quanto os eventos, essa experiência ao vivo, ela é importante, ela é relevante, para a gente também conseguir atrair essas marcas para o nosso evento. Bom, estivemos aqui falando com Stefano Bespalek Júnior. Ele vai me corrigir se eu falei errado outra vez. Falando sobre produção cultural, gestão de eventos. E você que acompanha as redes sociais e o YouTube do Diário Campineiro vai ter a possibilidade de assistir esse e outros diálogos. Eu fico por aqui, agradeço a possibilidade de conversar e ter uma conversa tão produtiva assim. Conhecer um pouco mais a respeito de gestão, a respeito da produção cultural, que eu gosto muito. E fica o convite aí para que as pessoas sigam, apertem o sininho, compartilhem essa conversa e que, com certeza, vão aos shows do Multiarena e que conheçam mais as ações. Eu gostaria de deixar o convite para você encerrar e falar o que mais achar necessário nessa conversa, mas agradeço muito poder ter conversado com você. Imagina, eu que agradeço. Agradeço você, Adriana, Aldônia, agradeço ao Diário Campineiro pela parceria em todos os nossos eventos, isso é importante ressaltar, a parceria que a gente teve desde a primeira Multiarena. Agradeço ao espaço. Para quem quer saber um pouco mais sobre a Multiarena, vou deixar o nosso site, que é multiarenacampinas.com.br, tem o Instagram também, Multiarena, ali tem todas as nossas redes sociais, dá para acompanhar a programação, acompanhar o nosso trabalho e quem sabe a gente se vê lá também em algum dos shows. Muito obrigado, viu, pelo espaço aqui. Ficamos por aqui.